Fala, meu povo! E estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Esse quadro é um especial realizado em parceria com a Santa Cannabis Medicinal, a associação de pacientes de cannabis que oferece um trabalho social prestando auxílio médico e jurídico às pessoas que precisam de remédios à base de cannabis. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que poderia se beneficiar com esse tipo de medicamento, entre em contato com a Santa Cannabis. Pode ser através do site santacannabis.com.br ou através do Instagram, @santacannabismedicinal. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Igor Seco, tudo show, tudo maravilhoso, que ano bom, tirando as coisas ruins, foi um ano maravilhoso, cara, que eu tô feliz com esse ano. Realmente, tirando tudo de ruim que aconteceu, Nhoque, foi um ano incrível. Só sobrou coisa boa. Foi uma semana de muita coisa maravilhosa acontecendo, basicamente. Nhoqueira, hoje o Santa Conversa tá um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos falar de revolução, Nhoque. Porque é isso que maconha é, meus amigos, é revolução. E para trocar uma ideia com a gente, vamos chamar nosso grande amigo, o doutor Pedro Sabacialskis, presidente da Associação Santa Cannabis. E aí, Pedro, tudo bom? Fala, Igão, fala, Nhoqueira. Pô, um prazer estar aqui de novo com vocês. Nessa bancada canábica, como você fala, Igor, pra mim, uma das melhores do Brasil e do mundo, quem sabe do mundo. E, pô, é um prazer estar com vocês, velho, é muito legal. Só fazendo gancho aqui, talvez não tenha sido, realmente foi um ano cheio de coisa ruim, mas pra cannabis foi um ano bom, cara, foi um ano bom. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu acredito que a gente conseguiu evoluir em alguns aspectos no lance da cannabis, não como a gente queria, mas vamos tentar ver o lado positivo desse ano, e se tiver, é o da cannabis, com certeza, Igão. Rolou uns passos muito importantes, né? Tá massa, tá indo. Eu acho que não como deveriam, mas eu acredito que é uma revolução, né? Já que o tema do programa é revolução, eu acho que a gente está vivendo uma revolução na prática no Brasil. A gente conseguiu... A gente tem hoje, comparado com outros países do mundo onde lutaram pela regulamentação, não foi a base de desobediência civil como no Brasil. Então a gente mostra que o brasileiro, por causa talvez das dificuldades que a gente tem na nossa política, né, na nossa democracia, a gente faz acontecer independente de lei, independente de regra, porque a necessidade é muito maior do que os interesses políticos do país, né? Então, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa revolução junto com vocês e junto com todo mundo do mundo canábico, nessa revolução canábica que é o movimento de desobediência civil e das associações, velho. Cara, a gente já vai se aprofundar bastante nesse assunto, né? Porque você agora tá aí em São Paulo e tá respirando cannabis 24 horas por dia, já que a Santa Cannabis tá abrindo uma sede aí também. Mas eu queria começar perguntando pra ti, cara, basicamente o seguinte: nesses meses que a gente fez esse quadro do Santa Conversa, cara, até agora foram 7 episódios do Santa Conversa, tirando esse que a gente tá gravando, que é o 8º. Nós já falamos de desobediência civil, nós falamos com o Jefferson, psicólogo, falamos com o Dr. Tabaldini sobre maconha seu remédio, a gente falou sobre a luta por direito dos usuários e pacientes, falamos sobre a PL 399 e o direito de cultivar, e comparamos as leis do Brasil com Portugal, e também falamos de CBD no meio esportivo, né? Na tua opinião, Pedro, tu acha que faltou abordar algum outro tema que seja, muito importante pra gente fazer aqui nesse momento em que o Brasil vive, cara? Eu acredito, Igão, que vocês abrangeram bastante coisa, né? Bastante tema, mas eu acho que falta... porque é pouco espaço de tempo para falar de tanta coisa que envolve a cannabis, né? Então, não tem como você falar de tudo
em 7 episódios, como a gente teve, é pouco. Apesar que vocês conseguiram em 7 episódios falar de muita coisa, né? Porque pelo que você falou aqui agora, eu fiquei até espantado que foram tantos assuntos assim abordados em tão poucos episódios. Então, eu acho que faltou sim, mas não por culpa de pauta, de falta de pauta, não, pelo contrário, faltou por causa de falta de espaço perto de tanta coisa que tem para se falar de cannabis. Se a gente for falar de cannabis mesmo, a gente, só na área medicinal você tem trocentos assuntos. Se tu for para a área industrial, você tem mais trocentos assuntos. Se tu for para a área recreativa, mais trocentos assuntos. Se tu for para política, também muitos assuntos. Se tu for para a área, para o aspecto mundial, então é muito difícil falar de tudo. Mas eu acompanhei todos os episódios e te digo que os que passaram, os assuntos que passaram por essa bancada canábica foram muito bem tratados, eu posso te dizer isso. Sou suspeito para falar, mas eu acredito que o público concorda comigo. Ô Pedro, a gente, cara, com uma frequência absurda, comenta nos episódios, conversando no WhatsApp, conversando com amigos, conversando quando a gente participa de um outro podcast, o quanto a gente aprende diariamente sobre cannabis, cara. Quando a gente começou a falar sobre maconha no Tega Show, nós não tínhamos ideia que era um universo tão grande assim, cara. Que era tanto assunto, tanta coisa pra gente debater e aprender diariamente. Tu, vivendo... Tu tem uma associação, tu faz um trabalho magnífico junto com uma galera e tá todo dia também mergulhado em informação, cara. Tu sente que ainda aprende coisas novas? Bicho, eu não sei nada, Yonk. Nada. Eu não sei, acho que 1% do que eu preciso aprender sobre cannabis. Eu acho que nem o Michulan, que é o cara que mais sabe de cannabis, sabe tudo. Até o Michulan tem coisas a aprender, porque é uma coisa tão nova. A gente tá falando de 20 anos só de pesquisa, 20 e poucos anos de pesquisa, para uma planta que tem 5 mil anos de utilidade com o ser humano. Então, eu acho que todos têm muita coisa para aprender. Eu aprendo todos os dias, principalmente com o médico. Toda vez que eu sento com o médico, eu saio com uma notícia surpreendente, nova. E eu acho que temos muito para aprender. Quem disser que sabe tudo de cannabis, desconfia que tá mentindo. Ninguém sabe tudo de cannabis. Tem muito para aprender aí. Cara, eu sinto a mesma coisa, principalmente... beleza, aqui no TH Show a gente tem o Santa Conversa, que a gente usa para falar um pouco mais sério com o pesquisador, o pessoal que está envolvido, mas gravando o Santa Cannabis, que sou eu e o Marcos, lá pro podcast da Santa Cannabis, e a gente tem esse contato com pesquisadores e médicos com mais frequência, velho, toda semana eu fico maravilhado, assim, porque, tipo, cada especialista que a gente conversa, o horizonte que se abre, tá ligado? Ou a nova possibilidade que até então a gente desconhecia, tipo, quando a gente trocou uma ideia com... Putz, eu vou esquecer o nome desse doutor, cara. A gente fez um episódio sobre a genética das maconhas brasileiras. O professor Paulo. Porra, Paulo. Mas aí você tá falando de um gênio, né, velho? Que o Brasil tem e pouca gente conhece, né? É impressionante o conhecimento dele. Sim, e, cara, quando a gente começou a falar de climatação e como a cannabis se adapta ao terreno e à luz e ao ambiente que ela tá... Cara, a minha cabeça, ela começou a explodir por dentro, assim. Tipo, é muita coisa maluca pro cara pensar, sacou? E eu acho isso incrível, cara. E tu deve conversar com as pessoas nos bastidores, cara. O que eu acho que deve ser melhor, tá ligado? Eu confesso que quando você consegue pegar um médico fora daquele comportamento técnico e ele te explica como se contasse uma historinha de arroz e feijão pra você entende aquilo com uma facilidade, você fala, cara, que incrível essa como que se dá a manifestação química dentro do nosso corpo, como que ela reage, como que ela trata tantas doenças, né, velho? Eu acho que até os médicos mesmo, né, Igor, estão surpresos, né? Você tem muito médico hoje aí indo para curso, aprender, tanto é que tá pipocando curso para médico, curso para advogado. Na verdade, a gente tá vivendo uma nova era, só os dirigentes das entidades governamentais e agências reguladoras e todo esse establishment todo político é que não se percebeu que a gente está vivendo uma nova era.
formando novos profissionais em todos os sentidos. Então a gente está falando aqui hoje de um programa que é um podcast que está gerando emprego, que está gerando trabalho, que está gerando novos profissionais nessa área de comunicação, de entretenimento. Ao mesmo tempo você está gerando novos profissionais na área médica, na área terapêutica, na área de psicologia, na área de assistência social, na área de comportamento humano, que está mudando completamente o comportamento humano das pessoas que utilizam remédio. Você está criando um novo profissional na área jurídica que é especializado em cannabis. Você está criando novos biólogos e bioquímicos especializados em cannabis. Então, quer dizer, o mundo não parou, só o que parou foi as regras e o intuito de fazer com que isso seja um ganho para o país, uma nova era para o país. Só parou por questões de quem tem a caneta na mão não se adequaram, não se atentaram a isso ainda. Mas o resto todo, o mundo todo e as profissões todas estão se moldando para o novo mundo que é a cannabis, né, velho? Isso está evidente. No começo desse episódio, desse papo aqui, eu posso ter parecido ter uma visão um pouco pessimista das coisas, mas longe disso, eu sou muito cheio de esperança e acredito que a gente está lutando e no caminho certo aí, a gente está conseguindo. Isso talvez do meu pessimismozinho, que sobressaiu no que eu falei, talvez tenha sido pelo fato da gente ver países como o México, Argentina regulamentando, enquanto aqui a gente ainda discute coisas muito básicas, né, Pedro? Por mais que tenhamos a PL 399 hoje fazendo uma pequena revolução na cabeça de algumas pessoas que precisam dessa revolução para mudar, a gente, por morar num país continental, com terra tão fértil, beneficiado pelo sol, a gente se sente um pouco triste de não estar aproveitando todos esses benefícios, né? Tu acha que, de alguma forma, a gente vai se sentir pressionado pelos gringos para começar esse cultivo continental, cara, de uma forma gigante em breve? Porque eu espero muito que sim, e eu acho que a gente tá nesse caminho. Olha, aqui eu acho, primeiro, que seu pessimismo faz todo sentido. A gente tá cansado de acreditar, então é um pessimismo que ele vem do cansaço de otimismo, né? É um pessimismo natural. Ele vem de um cansaço de otimismo. Você já foi tão otimista que você vê que no final das contas a política é tão desvirtuada que todos as ideias, né, por trás de todo político tem algum meandro que a gente desconhece, que é nebuloso, então a gente passa a ser assim, pessimista. E às vezes eu sou um otimista demais e o próprio pessoal da diretoria tem que falar: Pedro, volta, Pedro, menos, que você está sendo otimista demais, segura as contas aí. Porque realmente a gente está num país que não nos dá a oportunidade de ser otimista. A gente está vivendo Eu não sou um cara de falar de política, eu não sou um cara de direita, de esquerda, não. Minha política hoje é cannabis e tratar o maior número de pessoas com cannabis, seja ela de que partido for, de que ideologia for, de que credo for, de que cor for. Não me interessa. Meu jeito de fazer política hoje é mudar a vida das pessoas na prática. Eu acho que esse é o único jeito que a gente tem de fazer política hoje no país, é assim, fazendo na prática. Porque se tu depender de um partido, de uma ideologia, de um representante, você tá ferrada, porque o sistema não deixa. Então o teu pessimismo faz todo sentido, Nhoque. Por outro lado, eu acho, indo para a pergunta sobre a pressão estrangeira sobre a Anvisa, cara, qualquer governo já teria cedido a essa pressão. Qualquer governo. Tanto é que ninguém tá segurando. Os países que pensam em segurar já vem alguma outra notícia e vê que aquilo ou se regula através da necessidade medicinal, ou se regula através da necessidade econômica, ou se regula através da necessidade jurídica, de direito. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente fechou os olhos, porque o que todo... Mais uma vez a gente foi na contramão do mundo. Então o que a gente vê hoje? A gente vê, se a gente for fazer um raio-x da cannabis no Brasil hoje, de acesso, nós temos hoje uma lei que não atendeu a indústria farmacêutica estrangeira do jeito que eles queriam, porque hoje a importação é individual, demora 30, 60, 90 dias para chegar, tem custo alto, logística difícil, logística complicada, alta, até para quem investe, de quem está de fora ficou ruim. Sim. As associações são as que mais tratam gente hoje. Enquanto você tem 10 mil pessoas registradas na Anvisa importando, você tem facilmente 30, 40 mil pessoas sendo tratadas por associação. Então, hoje,
quem faz o acesso da cannabis no Brasil, de fato, são as associações. E fazem isso como? Correndo risco. Então, quer dizer, faz isso lá na ponta, sem poder ter um equipamento de qualidade, sem poder estar junto com uma universidade, sem poder... Ou quando consegue a muito custo, consegue correndo muitos riscos. E aí vem o governo, que se fosse um governo inteligente, pegaria o quê? Bom, vamos facilitar aqui, não a importação, mas vamos facilitar com que essas empresas entrem no Brasil com capital e tecnologia para produzir aqui, gerar emprego e usar as associações como uma Fórmula 1 para teste, para testar remédio, para fazer com que o remédio chegue onde as grandes empresas não cheguem. Então, quer dizer, você tem tudo, o que muitos países não têm, você tem, então você tem um capital estrangeiro querendo entrar, com investimento de 6-1, um potencial de investimento que é ao contrário do custo do remédio. Então, se o remédio é caro quando chega aqui, para quem compra, se você vai estar falando de um remédio de $100, ele passa a custar $600, então ele passa a ser caro. Mas esse mesmo dólar, que para trazer de lá para cá é caro, se uma empresa chegar e quiser investir no Brasil, é 6-1, porra. Para cada 1 milhão são 6 milhões de reais investidos em tecnologia, em produção, em geração de emprego. Então a gente está jogando isso fora. E na outra ponta, nós estamos jogando fora a capilaridade das associações. Tudo que as associações já têm de informação, de pesquisa, de genética, de evolução, de acolhimento, de médico que abriram, de profissionais que abriram. Você tem isso daqui também que está sendo desperdiçado. Então o que ele fez? O governo jogou fora o capital, de certa forma, jogou fora a inteligência das associações, a capilaridade, o know-how, que é muito grande e é muito importante, porque a gente está falando de brasileiro e a gente sabe o que o brasileiro da ponta precisa, porque nós estamos lidando com ele no dia a dia. Você jogou tudo isso fora e fez o seguinte: eu vou pegar uma empresa brasileira, vou dar 600 milhões via BNDES para ela, vou fechar com a Fiocruz para ajudar na tecnologia, ciência e tecnologia, e essa empresa vai garantir para o SUS o remédio a 30% de desconto. Puta negócio, menos para os brasileiros. Não sei, para alguém foi bom, velho. Para alguém foi bom. Eu não sei para quem. Essa questão, ela tava para entrar um pouquinho mais para frente, mas agora que tu citou, eu acho que vale aproveitar a sua presença para tentar nos explicar um pouco o que rolou. Eu, acompanhando perfis no Instagram, vi lá o perfil do Mob Dick Show e ele publicou algumas fotos do nosso consagrado Osmar Terra numa reunião olhando a caixinha do remédio. E aí, poucas semanas depois, surgiu aquele documento do Ministério da Saúde assinando um contrato com a Prate Dona Duzi. E eu fiquei meio assim, o que aconteceu aqui? É isso mesmo, Igor, é descarado, velho. O bagulho é descarado. É assim, ó, neguinho não fica nem vermelho, não tem vergonha na cara, velho. Entende? Assim, primeiro eu quero fazer jus aqui ao Mob Dick Show, que é um cara que chegou que é um motivador. Eu adoro os vídeos dele, eu ouço tudo. Eu vi a entrevista dele na Santa, foi uma aula, né? Ele passou por vários assuntos. Sim. E aquele flagrante ali é do Sechá, que ele colocou, só para fazer jus, é do Sechá. E o repórter teve a felicidade, né, de pegar aquela cena do vendedor vendendo literalmente ali a caixinha de remédio pro Osmar Terra, e o Osmar Terra não é bobo nem nada, já tinha... Aquilo ali foi só uma ideia para assinar papel, porque aquilo tudo ali já tinha sido combinado, bicho. Então, quer dizer, nós estamos hoje vendo um governo tentando tirar proveito da saúde dos brasileiros, manipulando e monopolizando o fornecimento de cannabis medicinal no Brasil. Ele não quer que mais ninguém, nem associação, vamos lá, tanto é que já foi na Anvisa, a Anvisa entrou na ação da PEP, não ficou bom para os empresários. Não, nós fazemos... a gente fez aqui, ó, liberou a importação. O que conseguirem importar, importa. Mas como está difícil, nós vamos fazer aqui uma empresa brasileira mesmo, aqui do Paraná, sentamos com os caras, liberamos uma grana pelo BNDES, fazemos um chuncho aqui, os caras liberam, garantem o fornecimento, a gente acaba com as duas pontas, com a associação e com o dinheiro, e ficamos com o dinheiro tudo para nós, para quem fez a negociata.
Eu não tenho prova do que eu tô falando do que eu imagino, porque tá muito descarado. Não faz sentido uma empresa farmacêutica ganhar 600 milhões de reais do BNDES para produzir um remédio, fazer parceria com o Instituto com Oswaldo Cruz, que deve estar se remoendo no caixão com essa atitude. E em prol de ciência e tecnologia. O que eles vão fazer então? Eles receberam 600 milhões. A Fiocruz vai desenvolver a tecnologia e eles vão botar o remédio com 30% de desconto. O que eles vão fazer afinal? Então pegava esse dinheiro e distribuía para as associações fazerem esse trabalho com muito menos. Então, se você der 1 milhão na mão de cada associação, isso dá 30 milhões. E cada associação vai fazer um trabalho muito melhor. E bota a Fiocruz e as universidades locais para fazer essa parceria. E não vão ficar dependendo de uma empresa. Que não fica de refém dessa empresa. Então, quer dizer, é um grande absurdo, é um crime. O que estão fazendo é um crime, é um absurdo. Mas eu acho que tudo no seu tempo. Neguinho, eles não vão conseguir, primeiro porque vai ser um remédio porcaria. Um remédio que talvez seja sintético, um remédio só com CBD, remédio caro, ruim, para tirar dinheiro do contribuinte, que quem vai pagar pelo SUS é a gente, entendeu? Um remédio de 2,3 pau, sendo que é uma planta que dá na esquina, dá em qualquer pedaço de terra que você botar ali, você consegue, se você tiver boa vontade. E se você não tiver boa vontade, se você não conseguir plantar, tem as associações que plantam para você. Então existem outras saídas muito mais baratas, muito mais honestas, muito mais democráticas, muito mais justas, e o governo tapou o olho para tudo isso, falou, dane-se. Não tem ninguém hoje no governo realmente preocupado com a saúde do brasileiro. É tudo negociado. Então, quer dizer, mais um motivo para as associações se unirem, mais um motivo para o mundo canábico se unir, para o recreativo se unir com o medicinal, se unir com o industrial, para as empresas estrangeiras se unirem com as associações, formar um grande bolo e dar uma porrada no governo. Senão, ele não vai conseguir, mas ele está tentando engolir todo mundo e fazer todo mundo de otário. Tanto o lado das empresas estrangeiras, quanto o lado das associações que levam, no final das contas, é a que leva o benefício na ponta para quem não pode pagar. E isso tem que ser reconhecido. Até porque, se isso não for reconhecido na lei, a gente vai berrar. As associações vão se unir numa federação, nós vamos se unir com o ativismo canábico, nós vamos se unir com as empresas que querem entrar no Brasil, todo mundo se unir e fazer um grande movimento para desmoralizar essa falcatrua que estão fazendo, né, bicho? Sacanagem. Me desculpa eu me exaltar, mas é porque é uma coisa que chega a ser... Sim. É nojenta, bicho. Cara, eu quero ver tu um pouco mais exaltado, porque eu quero... Eu quero emendar um pouco o que tu falou sobre a PEP, porque, pra quem não tá ligado, existiam até então 2 associações no Brasil, direito na justiça para fazer o cultivo associativo para os seus pacientes, que é a Abrace, né, no Nordeste, e a PEP no Rio. E a Anvisa entrou com uma ação pedindo a desautorização da PEP para o cultivo e conseguiu. A justiça anulou a liminar que deixava a PEP cultivar. E aí, cara, o que a PEP tava com um projeto de 10 mil pés de cannabis. O que eles vão fazer com os que eles já tinham plantado, sacou? Eles vão continuar plantando. Eu falei com a Margarete, com o Marcos, eles vão continuar plantando. O Lau, que é o advogado deles, um excelente advogado, que tá tocando a federação junto com o Emílio, junto com outras associações, não vão parar. Ninguém vai parar. Pra parar, vai ter que levar todo mundo preso, bicho. Entendeu? E vão levar preso e vão deixar sem remédio os nossos associados. Nós não vamos parar, nós vamos continuar fazendo desobediência civil. E outra, não é papel da Anvisa entrar com recurso judicial. Isso é mais um recibo que eles passam de desespero, entendeu? Porque não é papel deles. Aliás, as agências reguladoras do Brasil é uma das únicas coisas que, quando inventaram, ela fazia algum sentido. As agências reguladoras no Brasil, quais são as principais? É a Anvisa, a Anatel, a NTT, transporte. Essas agências reguladoras, elas tinham um papel de quê? De regular sem interferência política. Porra, velho, a partir do momento que você tira um cara e bota um coronel, um comandante do exército, nem sei a patente lá, do exército, para cuidar da agência que deveria ser neutra, acabou a neutralidade. Virou uma ingestão política e aí fudeu tudo, porque daí você pega e estrutura aquelas agências que eram para regular de forma justa, correta, certa, com isenção,
para regular aquilo que tu quer. E aí sim você passa mais uma vez a ser uma autocracia e não uma democracia. Não, é do meu jeito, eu boto lá quem eu quero e ele vai fazer o que eu quero. E assim, nesse governo, a gente tá vendo isso com o ministro da Saúde, a gente tá vendo isso com as agências reguladoras. Não faz nenhum sentido um comandante do exército cuidar da Anvisa. Mas ele entende de saúde. Beleza, cara, só que ele não é um técnico, ele entende de saúde talvez como eu entenda, talvez como o Igor entenda, entendeu? Quer dizer que vou botar um pato pra pilotar um avião, eu vi esses dias alguém falando isso, achei engraçado, vou botar um pato pra pilotar avião porque ele sabe voar. Não é, velho, assim que funciona. Entendeu, bicho? Então, quer dizer, nós estamos desperdiçando uma grande oportunidade e pior do que desperdiçar a oportunidade é aproveitar a oportunidade para tirar vantagem em cima de pessoas doentes, porra. Pior do que tirar vantagem. Tu falou agora há pouco, Pedro, que cerca de 10 mil pessoas seriam atendidas pelo SUS, né? Aí cerca de 30, 40 mil já são atendidas pelas associações do Brasil. O Igor e eu fizemos algumas contas básicas, rasas, mas eu tenho certeza que estão certas, porque eram pesquisando alguns tipos de doenças que existem no Brasil, que podem ser tratadas com maconha, e chegamos a um número absurdo de milhões de pessoas que poderiam estar se beneficiando com uma plantinha, né, cara? Se não me engano, era 35, 37 milhões de pessoas, ou mais. Eu acho que era mais que isso. Não, a nossa conta chegou a 80 milhões de pessoas. Era 35%, né, da população brasileira, 35% né? 35% da população. É um número absurdo, Pedro, e possivelmente ainda mais, porque sabemos, né, cara, que a cannabis trata coisas básicas, até coisas muito complexas, que os remédios às vezes não tratam tão bem quanto uma plantinha, né, cara? Tu acha, cara, que com essa caminhada rumo à revolução, a gente pode chegar um dia, daqui a pouco, que a gente recomende, o médico receite um CBD pra uma pessoa antes de receitar um paracetamol, uma aspirina? Cara, eu acho que os médicos vanguardistas já fazem isso. Eu acho que já tem pouquíssimos, né? A gente tem, já que vocês falaram em número, né? Eu acho que esse número tá corretíssimo, tá? 35%, 80 milhões de brasileiros poderiam ter o benefício com a cannabis já com alguma doença. Mas vocês estão esquecendo que cannabis também é preventivo. Então a gente duplica esse número para prevenção. A pessoa que está ali na meia idade, 40, 50, 60 anos, se ela tomar cannabis preventivamente, ela vai melhorar muito a qualidade de vida. Ela vai sentir no dia a dia. Eu sei porque minha mãe não tem doença nenhuma e toma e fala, porra, eu melhorei muito, eu estou muito mais disposta, eu tenho menos crises de menopausa, uma série de coisas, entende? Então, quer dizer, ainda falando diretamente de 35 milhões, mas indiretamente muito mais gente. Então, quer dizer, eu acredito que existe sim esse médico, voltando no assunto médico, que por exemplo, o Dr. Paulo Bittencourt, que é um que já foi no Santa Convite. Incrível, o Dr. Paulo Bittencourt, ele fala, se você receitar talvez cannabis e deixar a pessoa quietinha lá dormindo, ela melhora, o corpo se regenera sozinho, se você tiver alguma coisa, um complemento natural, um complemento de vitamina, alguma coisa, a gente não precisa, ele chama os cirurgiões às vezes de açougueiro, porque às vezes a gente vai para uma cirurgia e a resolução está antes da cirurgia. Então, se você tem um médico vanguardista, ele vai receitar primeiro cannabis. Agora, se a gente está falando de números, a gente tem 0,25% dos médicos no Brasil que receitam. 0,25%. Então, quer dizer, tem muito para crescer, para aprender ainda. E tu acha que isso se deve a um pouco de medo ainda desses profissionais da medicina? Porque uma amiga minha, eu até comentei com o Igor, ela tem esclerose múltipla. E eu falei pra ela que talvez ela pudesse ser beneficiada com o uso de CBD, né? E ela falou, vou falar com o meu médico. Eu falei, fala com a associação aqui, eles têm médicos. Talvez teu médico não recomende, não aprove, não saiba, nunca tenha estudado, né? Porque é uma coisa muito recente. E eu não sei se os médicos estão se atualizando com os rumos da medicina, né? Eu acho que os médicos, o medo tá passando. Eu acho que já teve mais medo. Porque o médico, ele tem o poder do uso compassivo, né? Se o médico disser que você tem que tomar, ele é uma autoridade médica. Olha, já dei todos os remédios pro Igor e pro Nhoque, nenhum deles melhorou, então agora eu vou tentar cannabis, eu vou tentar, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de tentativa, vamos chamar assim. E aí, se der resultado, ele pode continuar prescrevendo. Então, esse medo
os médicos bem instruídos sabem que não precisam ter, eles têm autoridade para fazer. Eu acho que tem aí duas questões. Uma, os médicos mais velhos, que ainda ligam a cannabis à droga psicoativa, ao recreativo, e esse aí eu acho que é uma questão de mentalidade mesmo, porque cresceram ouvindo que isso faz mal e como eles não estudaram na faculdade, para eles cravam naquilo. Uhum. Aí a gente tem alguns médicos que não receitam por falta de conhecimento. Tem vontade, gostariam, mas não estudaram isso na faculdade. Os caras estudaram a receitar Novalgina, aspirina, esses remédios comuns, entendeu? Então, para eles entram também, o médico, hoje em dia, ele também entra por causa desses planos de saúde, por causa de uma série de coisas, eles trabalham no automático, né? Não existe mais aquela relação médica, médico da família, por exemplo, que entendia toda a situação da família, ligava um problema psicológico que a família estava vivendo e sabia que aquilo ali estava conectado, e aí conseguia tratar de um todo. Não, hoje o médico entra ali, pega um exame, olha teu exame, quase nem te olha na cara, te manda 2, 3 remédios que são os coringão, que resolve quase tudo, que dá uma porrada de coisa, ganha uma comissão da indústria farmacêutica, ganha um curso em Miami, ganha uma palestra no Modeste. E, cara, é muito confortável pra mim continuar nesse mercado. Tá bom pra mim, eu continuo ganhando dinheiro, é um mercado rápido, pra que eu vou me arriscar com outro? Porém, essa medicina branca tá começando a cair, né? Eu acho que a gente tá vivendo um declínio. A cannabis é só o primeiro passo para cair a indústria da medicina branca e entrar a indústria da medicina colorida, vamos dizer assim. Que é a cannabis, que é verde, a psilocibina, que é azul, entre outras outros meios de conseguir tratamentos naturais que não sejam químicos, que nosso corpo assimila muito melhor, mimetiza muito melhor. Essa questão de outras substâncias a gente não vai se alongar, mas no TH Show fizemos um episódio com amigos sobre psilocibina, sobre dimetiltriptamina, sobre ayahuasca. Cara, realmente, vendo até os países estrangeiros voltando agora, tipo, já resolvemos a questão da cannabis, agora vamos prestar atenção nisso aqui, que é o que o Canadá tá fazendo, já pensando nos cogumelos, na ayahuasca. Alguns estados dos Estados Unidos, na última eleição, começaram a olhar melhor para essa questão também. Então, eu acho que é algo comum, é essa questão da gente perder o medo do que uma planta pode fazer, né? Porque a gente tá ainda treinado a achar que a maconha mata tanto quanto o acidente no trânsito, né? Continuamos, né? Continuamos com 0 pessoas mortas com maconha, né? Em 2020 foi. Todos cara. É incrível, né, velho? A noção... É incrível que a gente é tão atrasado que a gente esteja debatendo isso ainda, né, velho? Eu acho que a gente é trouxa. Cara, a gente tá perdendo tempo em convencer quem não quer ser convencido, porra. Entende? Às vezes é essa impressão que eu tenho, mas no final das contas... Uma coisa que a associação abriu os olhos pra mim, cara, foi isso aí. Tipo, eu acho que a gente tinha uma cabeça... Não, beleza. Primeiro a gente precisa convencer todo mundo de que maconha é do bem, e aí depois a gente começa a usar maconha pra tratar os problemas, tá ligado? Quando as associações entraram, eu descobri a existência delas, era uma galera falando, não, mano, primeiro a gente tem que mostrar o bem pra depois convencer as pessoas, tá ligado? E eu acho que é esse o caminho que tá dando frutos, tá ligado? É isso que tá abrindo os olhos das pessoas e de pacientes, dos médicos, a galera que tinha todo esse preconceito de anos de proibicionismo, enfim. E agora, cara, a Santa Cannabis, ela tá chegando em São Paulo também. Tu tá aí em São Paulo fazendo um trabalho pra abrir a sede aí. E eu queria que tu explicasse pra gente um pouco desse trabalho que tu tá fazendo, cara. O que tá rolando aí na capital? Cara, São Paulo a gente veio porque a gente tinha alguns pacientes aqui e a gente viu que tinha poucas associações aqui pro tamanho de São Paulo. Eu acho que São Paulo precisava da gente. A gente sentiu que a gente tinha muitos amigos aqui, muitos profissionais da área aqui, que sempre ligavam e falavam, pô, quando é que vocês têm que vir pra cá? Eu sei que vocês têm um braço, mas, pô, temos que fazer movimento aqui, temos que fazer a roda girar aqui e tal. E aí
em cima desses pedidos, vamos dizer assim, em cima dessas pessoas dizendo isso, a gente falou, pô, então vamos lá, vamos fazer isso, vamos. E eu vim pra cá, me dediquei, conseguimos montar um time, por enquanto eu vou manter segredo, porque ainda a gente não tá com CNPJ, então eu acho que por uma questão de... O segredo é o segredo, né, no mundo da cannabis, então acho que vamos manter segredo, mas a gente tá com um time muito legal, e aqui a gente pretende trabalhar muito na área científica, de aprender a fazer um óleo melhor, como a gente consegue fazer óleos com CBG, THCV, com outros canabinoides, utilizar melhor os canabinoides, utilizar com profissionais, com técnicos de alta performance, dizendo, não, vamos fazer a extração desse jeito, vamos usar essa genética, vamos misturar essa genética com essa que a gente vai ter um resultado melhor. Eu acho que a gente vai caminhar mais ou menos para isso, para uma associação mais científica, que vai colaborar com a Santa em Santa Catarina, que é mais empírica, ela é mais orgânica, né? Aqui a gente veio buscar mais conhecimento que nos faltava e fazer essa troca de experiência com São Paulo, acho que vai ser enriquecedor e fazer com que São Paulo discuta mais o assunto também. Eu acho que a gente tem 4 associações em São Paulo, nas quais eu admiro muito, que é a Cultive da Cidinha, que é uma associação voltada para mães, sim. A Cuca, da Queca e do Profeta e da galera toda ali, que é uma associação de dar porrada, uma associação do ativismo que eu adoro, são tiro, porrada e bomba mesmo, sangue nos olhos, vão pra cima, vão fazer acontecer, que eu acho que é super importante. Tem a Cura, que é do Ian, da Cecília, da galera, que também tem um perfil mais parecido com o nosso, de levar informação, de levar cura, de levar resultado, né? Então, e agora a Sampa, né? Eu acho que a gente, em 4 aqui, cada um no seu perfil, se a gente conseguir conversar e construir uma estrada, a gente vai ter bons resultados. E São Paulo é São Paulo, né, velho? Reverbera muito mais aqui, sim. É muito mais gente atingida. Então acho que por isso que a gente veio pra cá, vamos ver. Tem tudo pra dar certo, Igão. A hora que tiver com tudo redondo, eu te aviso, né? Vamos fazer um lançamento aqui no TH Show. E se tem algum recado pra gente finalizar esse episódio magnífico? Porra, velho, meu recado é o seguinte: continuem ouvindo o TH Show, Santa Conversa e podcast Santa Cannabis. E continuem nos apoiando na luta, e se um dia quiserem nos calar, não deixem, nos ajudem a berrar cada vez mais alto para que a gente não seja atropelado pelo interesse de certos vermes que a gente conhece. É meia dúzia, né? Muito poderoso. Daqui a pouco a gente vai superar isso aí. É verdade. Muito em breve, muito em breve. Ô, Nhoque, tem que legalizar, né? Pelo amor de Deus, cara, demorou, Igor. Puta merda. Bora, se comprasse no Wish 600 milhões em semente. Caralho. E passasse um avião só largando a semente, bicho. Tava resolvido o problema, porra. Caralho. Não precisava tanto assim, porra. Falar, meu bicho. Então é isso, meus amigos. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até o final desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi um episódio que a gente debateu muitos assuntos e deu para perceber, sim, que maconha vai muito além de uma planta, é uma revolução e é o primeiro passo para mudar esse paísinho gostoso que chamamos de nosso querido Brasil. Então é isso, meus amigos. Brasconha, vamos chamar de Brasconha, logo, não vai ser mais Brasil, vai ser Brasconha, caralho. Procurem o TH Show e a Santa Cannabis nas redes sociais, TH Show Podcast e Santa Cannabis Medicinal. E obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um abracinho de longe e tchau! O verde da bandeira, você sabe o que é, né? É o que reflete o verde. É o green.
Estalo Podcasts.